dei tempi, tu Giuseppe Marello, sei amico di... Decidimos que para nossa mostra cultural em comemoração aos 60 anos do Bagose, vamos entrevistar a professora Stefânia, que trabalhou aqui no início do colégio. Bom, como se sente em saber que faz parte dos 60 anos do Colégio Bagose? Eu me sinto assim muito feliz de ver meus alunos, meus ex-alunos ocupando cargos importantes, e foi uma realização. Qual era o segmento que ensinavam naquela época? Então, o ginásio, naquela época, tinha, para poder entrar no ginásio, tinha o exame de admissão. Eu também fazia preparação desse exame de admissão, como hoje tem o curso preparatório para o vestibular, naquele tempo tinha o curso preparatório para o exame de admissão. Então, quando o aluno entrava no primeiro ano do ginásio, ele sabia ler, escrever, interpretar, ele era... tinha muito conhecimento, era fácil de você trabalhar no ginásio, porque comparando, eu fiquei 52 anos na sala de aula, a nossa educação é pena, mas eu não posso dizer coisa boa a respeito da educação hoje, ela foi decaindo muito. E daí no ginásio eu dava aula, naquele tempo nós tínhamos o SPB, que é a Organização Social e Política, e nós tínhamos Moral e Cívica, que trabalhava com valores e trabalhava também com civismo, que é uma coisa que está faltando hoje no Brasil, na minha opinião. E eu trabalhei também com matemática, eu dava matemática até a 7ª série, porque eu fiz o curso de Ciências Sociais e daí eu tinha registro também na matemática. Muitos alunos, inclusive os alunos de matemática, os professores de matemática aqui da escola foram meus alunos. E dava depois, então, História, Geografia e Moral e Cívica passou a ser uma matéria só chamada Estudos Sociais. Os pais de vocês devem ter pego nessa época que estudavam Estudos Sociais, que eram 5 aulas por semana, e nós dávamos História, Geografia, o SPP e Moral e Cívica, tudo aglutinado dentro dos 5 dias. E era bem interessante, porque hoje, por exemplo, a matéria de Geografia, eu estava vendo no livro da minha neta, que ela estuda no Colégio Internacional Católico também. E Geografia parece que não estuda mais aquela geografia física, de ver países, capitais, porque se você vai dar aula de História, você tem que colocar um fato histórico no meio geográfico. Então, quando você dava estudos sociais, todo dia eu ia para a sala com um mapa na mão para poder localizar a parte histórica dentro do caminho geográfico. Eu achava interessante estudos sociais. Depois modificou outra vez o currículo e dividir as matérias outra vez, História e Geografia. E a partir desses últimos governos, então tiraram todas as matérias formativas, inclusive a Moral e Cívica não existe mais nos colégios estaduais. Nós tínhamos ensino religioso, que dávamos bem ecumênico, que trabalhava-se com valores, também hoje não temos. Está fazendo muita falta para a educação integral. Preto na época, logo depois, daí veio colorido. Pequena entrada. Tinha uma época que a gente usou, mas eu acho que foi pouco tempo. Porque acho agora... que só no ensino. Por que escolheu ser professora? Eu escolhi, acho que é uma coisa bem certa. Eu comecei, me realizei, assim, eu acho que a única coisa que eu me sinto totalmente realizada é como profissional. Tenho 52 anos na sala de aula, e se fosse para eu fazer alguma coisa hoje, escolher um curso, eu faria tudo outra vez. E só restou saudade. E nesses 52 anos nunca tive problema com aluno, nunca. Nem com pai de aluno, nem com mãe de aluno. E foi assim, fui professora eu comecei no ensino fundamental, que era primário na época, né? Depois passei para o ginásio, que depois era também o final do fundamental, e trabalhei muitos anos no ensino médio, no magistério principalmente. Aqui no Bagose trabalhei no magistério, trabalhei no Lisímaco no magistério também, que é muito gratificante, é muito bom trabalhar com jovem. Então é uma coisa assim, sabe, que passaram os 52 anos que eu não senti o drama.
Eu não vi, eu tenho a impressão que é mentira que eu fiquei 52 anos na sala de aula. É muito bom. Eu gostaria que algum de vocês optassem por essa profissão, que é muito gratificante. Daí, quando você faz uma coisa que você gosta, o teu trabalho passa a ser uma terapia. Era o que acontecia comigo. Para mim, eu me cansava de chegar até o colégio, porque eu não gosto de dirigir. E porque a gente trabalhava em escola do Estado particular e da prefeitura, então você tinha que ser comunista. Tinha que ir de uma escola para outra dirigindo. Daí no trânsito eu me estressava, mas na escola para mim era uma verdadeira terapia. É muito bom. Eu gostava de trabalhar com os pequenos, mas depois com adolescente é uma delícia. Aquela troca de experiência, a troca de energia que a gente tem, sabe? Eu saía assim energizada da sala de aula. Quanto tempo a senhora trabalhou na Escola Imaculada Conceição? E não sei, Escola Imaculada Conceição começou a escola e comecei em 57. Depois, em 64, eu terminei a faculdade e daí eu já passei a trabalhar no ginásio. E daí eu fiquei, o total de anos entre Escola Imaculada Conceição e Colégio João Bagose deu 21 anos. Comecei em 57 e fiquei até 78. Você se lembra de alguma característica do colégio que só a Imaculada Conceição tinha? A característica mais importante, na minha opinião, é as matérias que trabalhamos com valores, que hoje está um pouco complicado nas escolas as escolas católicas continuam trabalhando com valores, eu acho super importante, é o que diferencia. E para poder formar, para dar essa educação integral, né? Porque nós somos corpo e espírito e nós temos que ter essa educação integral sobre todos os aspectos. Eu acho que o que o Bagose tinha e tem e continua tendo ainda é a filosofia, né, da escola, trabalhando sempre com valores. O que mais gostava na época em que trabalhava na Escola Imaculada Conceição? Eu acho sobre o corpo docente, a direção da escola, os alunos. Eu, no período da manhã, participava da missa primeiro, tinha missa às 7 horas, 7h30 começava a aula, daí eu participava da missa e era tudo muito bom. As festas também que nós organizávamos, a gente batalhou no início. Nós tínhamos só 3 salas de aula, e daí eu me lembro que deve ter por aqui ainda o livro Ouro, que nós íamos nas empresas para poder dar um dinheirinho a mais, para poder construir mais um pouquinho, que era difícil na época, né? Mas era muito bom. O que eu não posso é lembrar nada negativo. Tudo era muito positivo, só tenho saudade. Naquela época já tinha de bater o sinal e tocar uma música e a oração, né? Sim. E daí alguns dias da semana cantava-se o hino, que não era só o hino nacional. Então, um dia da semana, acho que era na sexta-feira, cantava o hino nacional. Os outros dias cantava o hino da bandeira, o hino da escola. Então, e sempre a oração na hora da entrada, batia o sinal, formava. Eu acho isso importante. Uma questão de disciplina e organização, né? Como era visto o professor naquela época? Eu acho que o professor naquela época era bem respeitado, valorizado pela sociedade, pelos pais. Hoje, talvez mudou um pouco, eu não sei, eu não tive problema assim de ter alguma coisa assim que me desprestigiasse como professora, assim também. Nem por parte da direção, nem por parte de alunos, ou pai de alunos, ou mesmo pela sociedade. Eu acho que às vezes os professores também têm que tomar atitudes quando eles saem para as ruas e fazem esses protestos. Eu acho que o comportamento deles é muito importante para que o aluno respeite, continue respeitando esse professor.
Quem foi a pessoa que mais te marcou durante sua passagem pela escola? É difícil. Eu acho que todos os diretores, o padre João Barbosa, a gente tem a lembrança daquela pessoa que era padre, amigo da gente, um amigo de todas as horas, aquela compreensão maravilhosa. O padre Dário também era, padre Dário, né? Era uma pessoa, olha, só lembrança boa. A professora Hilde, ela vivia 24 horas para o colégio. A dedicação dela era total e absoluta. E a gente, ela conseguia pôr ordem, ela conseguia, o colégio cresceu, ela tinha assim, aqueles valores assim que não é para quem, acho que é para quem tem mesmo, né, aquela vocação mesmo para a direção. E muitos alunos, me lembro que tinha uma aluna chamada Bárbara, era minha aluna da 8ª série, daí já era seriado, mas a guria era bárbara, assim, ela tirava 10 em todas as matérias. Mas assim, olha, ela era excelente, excelente. De repente, ela deu um problema, ela começou a ficar com anemia, no fim, o negócio era leucemia. Ela acabou falecendo, né? Estava sério, arrepia de pensar. Aquilo traumatizou a gente, assim. Então, o pai ele era da aeronáutica, não sei, ele tinha um grau, não me lembro, acho que devia, não me lembro qual é a graduação, mas foi muito triste, uma coisa que marca a gente. A morte do padre João Barbosa foi muito triste também. E ele indo de moto para a faculdade, né? Dia da criança, dia 12 de outubro. Não, era o véspera do dia da criança, acho que ele foi enterrado. E daí aquele acidente, assim, brutal. Aí então o enterro dele foi a pé, daí foi o carro fúnebre andando devagarinho pela República Argentina, que não era tudo isso, era só uma ruazinha estreita na época, né? E toda a criançada a pé. Fomos até o cemitério da Água Verde. Então, é um fato que marcou muito. E as coisas boas, as festas, as formaturas, as apresentações, os alunos que se destacaram e daí continuaram assim, numa posição social e cultural boa, né? Sempre a gente pensa, a gente tem um empurrãozinho para chegar lá. Como era o sistema de avaliação naquela época? O sistema de avaliação era bimestral e o professor era totalmente livre de fazer as avaliações como ele achava melhor. Eu gostava de fazer 2 provas objetivas durante o bimestre, para preparando já porque tem que fazer vestibular, muitos alunos iam para a Cefet, os que eram do ensino fundamental e do ensino médio, daí já faziam vestibular. Então eu gostava sempre de fazer 2 provas objetivas, as bem trabalhadas, não com uma resposta. Não era a segunda coluna com a primeira, depois acho qual é a letra, falso e verdadeiro, depois acho qual é a letra. Fazíamos a prova bem abrangente, eu conseguia abranger mais a matéria fazendo a prova objetiva. E fazia sempre uma discursiva, depois de um filme, de uma discussão dirigida, então fazia essa prova discursiva. E daí eu fui sentindo assim o decrescimento na maneira de se expressar. Que pena, sabe? Os últimos anos assim a gente via, eu já não estava mais aqui, né? Que pena. Vocês querem daqui só, né? Pode falar? Sim, pode falar. E assim, alunos que já não sabiam, não faziam parágrafo, não usavam maiúscula, faziam aquelas abreviaturas que você faz na internet. Daí eu acho que não nasci. Eu acho que é importante, né? A prova discursiva, preparando já também para o vestibular e para a vida em geral. Eu acho que tem que aprender a se expressar por escrito, né? Uhum. E fazia também a avaliação dos valores, assim, já na agenda, no primeiro dia de aula, ele colocava assim, boas maneiras, educação, respeito, cavalheirismo, vale a nota. Palavrão, desrespeito, desconta a nota. Então eu tinha 3 notas e daí tinha uma 4ª que era a parte de participação. Daí a participação ativa no jornal falado, daí tinha pontos mais e pontos menos. O aluno dizia notícia, se alguém falava junto, daí ele colocava 2 alunos na sala, então ele colocava pontos menos, desconta. Aí ia fazer aquela média,
E daí somava com a nota integral, porque a gente tem que formar um cidadão, né, para poder viver e conviver na sociedade. Porque viver é fácil, agora conviver socialmente, tão bonito ver aquelas pessoas educadas, jovens educadas, né? Eu vejo assim os alunos, por exemplo, no ônibus, quando vêm os alunos do colégio militar. Eles falam baixo, assim, o comportamento é bem diferente de outras escolas que eu não vou citar, não de vocês. Porque vocês nem em outro lugar que eles tomam ônibus lá. Então eu acho isso pela formação, a disciplina eu acho bem importante. O que, na sua opinião, o Colégio Bagossi conseguiu manter desde aquela época até os dias atuais? Eu acho que sempre trabalhando com valores e a filosofia da escola, né, que levando. E a última pergunta é sobre o nosso diretor Walter. Nós ficamos sabendo que a senhora deu aula para ele. Se a senhora podia nos contar alguma curiosidade sobre ele? O Walter foi um aluno excelente, eu me lembro dele, loirinho ali, aquela letra redondinha, caprichoso, não tinha problema de disciplina, ele tinha equilíbrio emocional muito bom, era um aluno que nunca deu problema, assim. E participante também, nas horas que ele precisava participar, sim, ele tinha uma participação ativa na sala de aula, que isso também era muito considerado. Excelente aluno. E para encerrar a entrevista, parabenizar a senhora, o diploma, né, de ter participado dos 60 anos do Bagossi, uma boa parte dela, e que todos os professores sejam como a senhora, né, ter uma boa participação e sempre se importarem desse jeito com os alunos. E muito obrigada por comparecer à nossa entrevista. E eu gostaria de agradecer muito de vocês terem me convidado para poder participar desse trabalho de vocês. Fiquei muito feliz. Quando precisarem, estou à disposição.